Desde que o primeiro ser humano percebeu que um dia deixaria de existir, nasceu também o desejo de escapar desse destino. A consciência da morte foi, talvez, o momento mais decisivo da nossa história. Foi ali que surgiram os mitos, os deuses, os rituais e as religiões, todas, sem exceção, oferecendo algum tipo de resposta para o mesmo medo primordial. O fim. Durante milênios, a imortalidade foi tratada como algo inalcançável, reservado aos deuses, ou prometido apenas após a morte. Mas agora, pela primeira vez, a humanidade ousa imaginar um caminho diferente. Um caminho onde a eternidade não depende do divino, mas da tecnologia. Esse caminho tem o nome transhumanismo. O transhumanismo nasce da ideia de que o corpo humano não é o estágio final da evolução, mas apenas uma versão temporária, limitada e cheia de falhas. Para os transhumanistas, envelhecer não é natural, é um erro biológico. A doença não é destino, é um problema técnico. E a morte não é inevitável. É apenas um desafio que ainda não foi resolvido. Com o avanço da inteligência artificial, da biotecnologia, da engenharia genética e das interfaces entre cérebro e máquina, surge a promessa de superar essas limitações. Não com orações, mas com códigos. Não com fé em milagres, mas com fé no progresso. Ao longo da história, religiões ensinaram que o corpo é sagrado, mas transitório, enquanto a alma é eterna. O transhumanismo inverte essa lógica. Ele trata o corpo como algo descartável, atualizável, melhorável. A mente passa a ser vista como informação, algo que pode ser copiado, armazenado, transferido. Nesse ponto, a ciência começa a tocar um território que antes pertencia apenas à religião, a promessa da salvação, a promessa da transcendência, a promessa da vida eterna. No Vale do Silício, essa visão deixou de ser apenas filosofia. Bilhões de dólares são investidos em pesquisas para retardar o envelhecimento, preservar cérebros, criar inteligências artificiais capazes de simular a mente humana. Pessoas reais já assinaram contratos para ter seus corpos ou cérebros congelados após a morte, acreditando que a tecnologia do futuro será capaz de trazê-las de volta. Para muitos, isso pode parecer loucura. Para outros, é apenas uma aposta racional no avanço inevitável da ciência. A diferença entre fé e investimento nunca foi tão pequena. Um dos conceitos centrais do transhumanismo é a chamada singularidade tecnológica, um momento hipotético em que a inteligência artificial se tornará mais inteligente do que o próprio ser humano e começará a se aprimorar sozinha, em uma velocidade impossível de prever ou controlar. Segundo seus defensores, após esse ponto, tudo muda. A morte pode se tornar opcional. A consciência pode ser transferida para ambientes digitais. O sofrimento pode ser eliminado. Para alguns, isso soa como o fim dos tempos descrito pelas religiões, mas não um fim de destruição, um fim de transformação. Talvez a promessa mais poderosa do transhumanismo seja a do além digital, a ideia de que no futuro será possível preservar a mente humana em sistemas computacionais. Memórias, emoções, personalidade, tudo armazenado em dados. Um ser humano poderia continuar existindo, mesmo após a morte do corpo físico, vivendo em mundos virtuais, interagindo com outras consciências, atravessando séculos sem envelhecer. Mas essa promessa levanta uma pergunta inquietante. Essa consciência seria realmente você? Ou apenas uma cópia perfeita, uma simulação convincente de quem você foi? As religiões discutiram a alma por milhares de anos. O transhumanismo discute a consciência. A pergunta é a mesma, apenas a linguagem mudou. Os críticos alertam que essa busca pela imortalidade pode criar um futuro profundamente desigual. Se viver para sempre tiver um preço, quem poderá pagar? Apenas os ricos, grandes corporações, governos? A morte se tornaria um destino exclusivo dos pobres? Além disso, existe um risco ainda mais profundo. Se a vida não tem fim, ela ainda tem valor? Grande parte do significado humano nasce justamente da finitude do tempo limitado. E do fato de que cada escolha importa, porque não haverá uma segunda eternidade para refazê-la. O transhumanismo se apresenta como uma visão racional e científica, mas para muitos pensadores ele funciona, na prática, como uma nova religião secular. Ele oferece propósito em um mundo cada vez mais distante da fé tradicional. Oferece esperança em uma era de incertezas. Oferece uma narrativa de salvação, sem Deus, sem céu, sem julgamento final. Seu altar é feito de silício. Seus profetas são engenheiros. Seu milagre é a inovação humana. E sua fé é absoluta no progresso tecnológico. A questão final não é se a humanidade será capaz de alcançar algo próximo da imortalidade. A tecnologia avança rápido demais para ignorar essa possibilidade. A verdadeira pergunta é outra: o que estamos dispostos a sacrificar para isso? Ao tentar vencer a morte, corremos o risco de perder aquilo que sempre nos definiu:
a vulnerabilidade, a imperfeição, a consciência de que o tempo é precioso, justamente porque acaba. Talvez o maior desafio do futuro não seja viver para sempre, mas decidir o que significa de fato ser humano em um mundo onde a morte deixou de ser o limite final. Se essa reflexão fez você pensar sobre o futuro da humanidade, deixe o seu like para apoiar o canal. Se inscreva para não perder os próximos vídeos. Ative o sininho de notificações e compartilhe este conteúdo com alguém que também gosta de questionar o amanhã, porque o futuro não é algo que simplesmente acontece. Ele está sendo construído agora.